Olá, estamos chegando no final do nosso livro, a História da Teologia Cristã, de Roger Olson. Ele não é a história da teologia, é a história da teologia cristã apenas. E também não pode ser confundido com a história da igreja, é apenas a história da teologia cristã. Isso de por si é um limitador e também torna o negócio extremamente abrangente, né? Porque vamos falar de vários processos teológicos ao longo do livro, certo? Mas estamos chegando no final, então estou chovendo no molhado, porque são coisas que você já conhece. Hoje nós precisamos falar de um capítulo em que Olson fala, intitula assim, a teologia conservadora consolida as categorias tradicionais. Nós estamos vendo a segunda parte do capítulo, porque a primeira já foi na aula. Então, se você não participou da aula, vai ficar com alguns pontos de interrogação. Eu vou dar algumas dicas, mas na realidade precisa de ler o livro. E como o tempo é curto para terminarmos o livro, então nós estamos procedendo a fazer algumas gravações das quais eu pensei que não ia ser mais necessário. Fenômeno! Então, nós vamos falar do fundamentalismo protestante em primeira instância e depois veremos o que isso deu. Para chegarmos no fundamentalismo protestante, nós temos que lembrar do que nós tínhamos falado no capítulo anterior, ao respeito da teologia liberal. E como que a teologia liberal é uma tentativa, no melhor dos casos, de traduzir os moldes de fé cristã para a modernidade. Então, do lado de dentro, a teologia liberal é vista como uma coisa corrosiva e ruim. Do lado de fora, ela pretende ser uma forma de adaptar a mensagem para os tempos modernos que corriam. Então, algumas pessoas começam a reagir à teologia liberal, porque a teologia liberal acaba tendo sua desembocadura no despojar da Bíblia como palavra de Deus. Ela não seria mais a fonte de autoridade. E também acaba tendo lugar a concepção muito clara de milagres serem uma coisa impossíveis. É diferente da visão cessacionista, né? Dizer, os milagres sim existiram alguma vez e não acontecem mais. Essa é uma posição, não é a postura liberal. A postura liberal diz milagres nunca aconteceram. Contou a carrochinha e, como tal, precisa ser tratado cada um dos relatos de milagre. A reação a isso vai se dar pelo firmar das bases do que é a teologia protestante dentro de suas categorias ortodoxas. É um enrijecimento, é uma reação, um movimento reacionário, justamente ao movimento liberal. Então tenha um pouco de paciência quando a gente descreva o movimento fundamentalista, porque às vezes, em algum momento, você vai se sentir identificado, que nem com o movimento liberal, pode se sentir identificado em alguma das suas ideias. Se você faz, por exemplo, uma pregação ou uma análise do texto histórico-literário, você está mamando fortemente da postura liberal. É uma das grandes contribuições. Então, talvez você se sentiu em algum momento identificado. Todavia, quando for falar do movimento fundamentalista, você vai se sentir às vezes identificado, porque é um movimento de reação àquele outro. Mas espere até o final, para ver onde isso vai desembocar e onde isso vai realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Então, sem mais delongas, a gente vai
entrar no assunto dando as bases do fundamentalismo ortodoxo, como que o protestante, como que chegamos a essa situação de termos, podemos usar o plural aqui, de enfrentar então o liberalismo, e por que se chegou a isso? Quais são as bases para que algumas pessoas estabelecessem um documento chamado os Fundamentos, né? Onde que isso começa? As raízes disso, Olson propõe buscarmos num tal de Turretin e de Charles Hodge, do Seminário Teológico Presbiteriano de Princeton, nos Estados Unidos. Turretin é de 1600, de 1623 a 1687, e o que vale lembrar apenas é que ele senta as bases para a inspiração verbal em toda a escritura de uma forma muito extrema. Ele vai dizer que até as acentuações, né, os tios, né, as acentuações vocálicas em hebraico são inspiradas, né? Então, o menor tilde é inspiração divina, você não pode mexer com ele. O problema é que nessa época de Turretin, que era um homem instruído, não era uma pessoa assim fora do âmbito acadêmico, coisa dessa, não, era uma pessoa instruída. O problema é que para essa época já se sabia, não era que alguém pensasse, opinasse ou achasse, é fato. Já se sabia que os maçoretas, né, no século VI, tinham colocado sinais vocálicos lá no texto. O texto original só tem consoantes. E eles colocaram um sinalzinho para dizer, olha, é assim não se perde a palavra, a pronúncia. Você só tem consoantes, faz o teste aí em casa com qualquer frase, tá? A linha corrida, tá? Se você não sabe do que se trata, você vai errar em algum momento, tá? Quase uma certeza. Apenas colocando as consoantes. Então, no século VI, imagina, né? Se os textos mais antigos, talvez seja 1000 anos antes de Cristo, então 1500, 1600 anos depois são colocados. Pois bem, Turretin diz, até isso é inspirado por Deus. E aí nós vemos uma forma de fixismo, que é justamente a artéria principal do fundamentalismo. A questão, as coisas são assim na época em que eu estou vivendo e isto está certo. Aqui a revelação foi máxima de Deus. Então, claro, não podemos chamar Turretin de fundamentalista, mas é uma das bases que são lançadas ali, né? Esse o outro Charles Hodge, tá? Que nasce na Inglaterra em 1797, e depois Thomas Reid, que vai nascer em 1710 e vai morrer em 1796. Esses dois são pessoas também muito instruídas, não são toscos, tolos, ignorantes, desconhecedores, são pessoas bem treinadas, tá? E o que ele descobre? Descobre no escocês Thomas Reid uma resposta bastante legal às propostas de David Hume, né, que nós já tínhamos falado dele no outro encontro. Então, este Reid, que vai ser, vamos dizer, não é um mentor, mas é meio como se fosse um mentor espiritual de Charles Hodge, tá? Sustentava que todos os seres humanos normais são dotados por Deus de várias faculdades. Essas faculdades proporcionaram observações e ideias a respeito do mundo, nas quais os seres humanos podem confiar. Então, voltamos naquele assunto dos sentidos. As pessoas precisavam apenas reunir e classificar as evidências e generalizar cuidadosamente esses fatos. E esse conceito de Reid é aceito por Hodge e levado adiante, né? Ele, com essa questão do conhecimento,
ele acaba rejeitando as opiniões mais céticas de David Hume e de Immanuel Kant, bem como a teoria racionalista e especulativa de Hegel. Então, se rede um caminho, tá, entre tudo isso que lhes parecia uma ameaça à fé cristã. Tá? E lhes parecia com razão, tá? Não é que lhes parecia não, lhes parecia com razão, como uma ameaça à ortodoxia. Todavia, e fazendo já a crítica, é uma forma também de jogar o bebê junto com a água e a banheira pela janela do 15º andar, mais ou menos. Então, essas questões, mas precisamos entender porque é um movimento de reação. Hodge vai pegar então a epistemologia da rede e vai aplicá-la à teologia sistemática, né? E tenta assim revivificar a teologia como uma ciência racional em sua base. Então, em certo sentido, estamos voltando um pouco ao escolasticismo, né? Creio para entender. É um pouco isso o que se vê neste início, neste embrião de reação que vai desembocar lá no fundamentalismo. Ainda não podemos chamar de fundamentalismo. Tem uma frase bonita aqui ao respeito de Hodge, que diz assim, Hodge escreve H-O-D-G-E, tá bom? A Bíblia diz, é para o teólogo o que a natureza é para o cientista. É seu armazém de fatos, e o método de verificar o que a Bíblia ensina é o mesmo que o filósofo natural adota para verificar o que a natureza ensina. Né? Então, essa frase é muito, muito bonita. Ela é limitante, mas ela é realmente bonita. Eu acho que se fôssemos, quanto estudiosos da Bíblia, para a Bíblia como nosso campo de estudo completamente, seria muito bom. O problema é que ela pode ser desvirtuada para dizer outros campos de estudos não importam, tá? Ou não interessam ou não podem dizer nada. Né? Esse que é o complicador. Uma das coisas que eu gostei, que é colocado aqui, embora negasse que os autores humanos das escrituras fossem meras máquinas que escreveram mecanicamente sob inspiração divina, Hodge insistia que a inspiração e a infalibilidade se estendem às próprias palavras da vida e não apenas, da Bíblia e não apenas às suas ideias. Esse é um ponto, quando a gente fala a palavra de Deus, o que a gente está dizendo? Tá? Então, para Hodge, ele diz, olha, é a palavra de Deus não apenas nos conceitos, nas ideias que tenciona mostrar, nos seus propósitos. Ela é palavra de Deus, tá? Na própria escrita. Então, nisso daí ecoa Turretin, tá? De 300 anos antes quase. Então, são ideias, como vocês podem ver, que vagarosamente vão formar. Estamos falando de 300 anos de diferença entre um e outro, e vamos ainda pular mais 200 anos até chegar no fundamentalismo, né? Porque o fundamentalismo é 1900 e tralalá. Então, essa cristalização se vai dando aos poucos, e não é sem razão. Né? Antes de levantar barreira contra o fundamentalismo, assim que contra o liberalismo, a gente tem que entender justamente esse fluxo da história. Por que ele chegou lá? O que levou a pessoas que realmente amavam o Senhor a se posicionar de uma forma tão radical contra alguma coisa? E de aí tirar algum valor para enfrentarmos a labuta hoje. Labuta esta que, como vemos, não é instantânea. Né? Então, esses conceitos, né, sobre a teologia, eles se tornam, a doutrina sobre a escritura se tornam precursores do fundamentalismo do século XX. Agora, já naquele tempo se levantavam vozes contra essa questão da inspiração literal. Se levantavam vozes dizendo, mas não faz muito sentido, nós temos vários manuscritos que têm pequenas divergências, se a interpretação fosse literal até o ponto e a vírgula, tá? Se houvesse, fosse como esqueci da palavra, quando o espírita redige seu texto, esqueci, sei lá o que, bem,
E tem que ter grafia no meio, porque grafia, né? Deve ser alguma coisa com psicografia. Bom, se fosse uma coisa assim, como se fosse uma máquina, Deus ditando palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, como se tivesse, né, originalmente. Então, diz, não, não fecha, porque então, qual que é o trocinho que nós encontramos, né, aquele pedacinho do manuscrito que nós encontramos, que se encaixa onde? Qual que é? Se é mais velho do que você tem, entendeu? Essa que é a questão. Por isso que a gente tem que ir entendendo, não quer dizer que você aceite tudo. Muito bom. Hodge vai criticar seriamente a teologia de Schleiermacher, que nós já tivemos falando antes, tá? E a condena. Né? Para Hodge, a teologia de Schleiermacher é realmente uma coisa vinda do inferno. Ela é ruim e precisa ser descartada. Hodge era calvinista, nitidamente calvinista, bem provavelmente infralapsário, tá? Não supralapsário, né? E nele o arminianismo é condenado então como uma concessão ao humanismo. Para eles o arminianismo nada mais era uma concessão ao humanismo, e era disso que nós vínhamos nessa situação com o liberalismo, né? Claro, Arminio bem antes, né? Essa situação vai levar a sérios problemas com a própria denominação, mas uma coisa que Olson fala a respeito tanto de Hodge quanto de Warfield, que nós não falamos agora, mas falamos na aula, é que, por exemplo, eles não eram contra o evolucionismo. Tá? Ele é o precursor do fundamentalismo, mas o evolucionismo para ele não representava nenhum tipo de problema. Então hoje, quando nós vemos alguém que entende, por exemplo, que a criação não foi em 6 dias literais, que não foram 24 horas, 6 dias 24 horas, não? A gente já o acusa de liberalismo. Ah, você é um liberal porque acredita no evolucionismo, ou permite que o evolucionismo tenha uma ideia e tal. Este precursor do fundamentalismo. O problema dele é que ele tinha estudado biologia no secundário, ele sabia do que se tratava a ideia original de Darwin, estava muito perto não como a gente que está bem distante e muitas vezes fala de evolucionismo sem saber do que se trata. Né? Um parênteses, evolução significa adaptação, fim do parênteses. Então, para ele não representava. Em todo caso, se fosse para além de uma teoria, uma coisa que pode ser comprovada, ele iria dizer assim que era o mecanismo que Deus escolheu e estava tudo certo. Esse é Hodge, uma das bases, uma das raízes do fundamentalismo que nós já vamos ver. Muito bom. Vamos então ver o movimento fundamentalista. O que foi que nos levou como protestantes a termos um movimento reacionário e completamente inflexível e rígido nas suas posturações, nos seus postulados teológicos? Qual foi a situação que nos levou a tal e o que de fato foi o fundamentalismo? Porque já tínhamos tido outros movimentos similares, né, com outras coisas, né, parecidas, tal, tudo bem, mas não necessariamente esta situação de um movimento tão rígido ao ponto tal de descartar outros cristãos. Né? O movimento fundamentalista é mais do que a parte romântica quer ver. Né? É um movimento reacionário que corta até próprios cristãos da comunhão, excomulga eles. Né? É nisso que vai dar. Os estudiosos, nos explica Olson, se dividem em decidir exatamente o que, ou melhor, em que momento que podemos ter o fundamentalismo como tal, como estabelecido. Mas todo mundo concorda que uma sequência de panfletos, os fundamentos, publicados em 1910 e distribuídos de forma gratuita,
para Estados Unidos de forma maciça, pode ser tido como o marco inicial de uma coisa já estabelecida. Ou seja, se bem não se pode desenhar exatamente antes disso, mas com certeza depois disso nós temos um movimento fundamentalista muito bem estabelecido. Ele coloca dois fatores bem claros nessa situação, né? As pregações de reavivamento de Dwight L. Moody e também a questão justamente do ressurgimento da teologia protestante de Warfield e outros. Warfield tinha sido o sucessor de Hodge no Seminário Teológico Presbiteriano de Princeton. Então, da mesma forma que na Europa, com o liberalismo, Schleiermacher, Richtel e todos aqueles lá, né, pelo menos 2 ou 3 gerações de pastores teólogos tinham sido formados pelo liberalismo, também nós temos um movimento similar e contrário nos Estados Unidos. Lembre-se que na semana que vem, no próximo encontro, vamos falar de outra reação ao liberalismo, que é a neo-ortodoxia. Mas hoje nos compete falar justamente dessa primeira reação do lado do continente americano, que é o fundamentalismo. Muito bom, essas brochuras são distribuídas de forma gratuita. 2 cristãos acaudalados, ortodoxos, protestantes, eles, ou deveria dizer protestantes ortodoxos, né? Eles fazem justamente a doação necessária para que esses manifestos sejam publicados e distribuídos de forma gratuita. Só que esses folhetos que Olson menciona em 1910 tiveram uma versão anterior de 1895. Então nós precisamos traçar esse alinhamento, conteúdo desses folhetos e a mutação deles. O movimento fundamentalista vai sofrer algumas mutações. Então, podemos falar de um movimento proto-fundamentalista, talvez, de 1895 até 1910, e depois um outro de 1910 a 25, e depois um outro depois de 25. E agora para mandar um filme para você assistir. Bem, vamos lá. O que tinha esses folhetos de 1825? E antes de começar a elencar, permita-me animar-lhe a que, quando mencionemos os itens do fundamentalismo, talvez você se sinta identificado com esse item, dizendo, olha, mas peraí, mas eu acredito nisso, sou fundamentalista. O que distingue a minha pessoa de um fundamentalista? Lembre-se que o termo fundamentalismo, ismo é militância, tá? Então, quanto militância pelos fundamentos, esse termo tem origem no meio cristão ortodoxo. Alguns vão chamar de meio evangélico, mas como estamos vendo de história, né, nós temos que ser corretos com a história, então o evangélico vai surgir depois. Então, quando depois, com algumas teocracias islâmicas e alguns movimentos islâmicos, o termo fundamentalismo é usado, na realidade ele é apropriado justamente deste movimento de cristãos que entendiam que estavam defendendo a fé nos seus fundamentos do liberalismo. Tá? Então, esse é um parêntese que eu acho válido pela situação que estamos vivendo. Muito bom, os pontos do fundamentalismo, tá? Da militância pelos fundamentos, os pontos do folheto. Um deles, já vínhamos falando, que é a inerrância verbal da Bíblia.
Não estamos falando de inspiração divina, não estamos falando de que ela é a regra de fé prática, não é isso. Se trata daquele extremo no qual é uma reprodução literal do que Deus falou que é para ser colocado lá. Então, nesses folhetos, né, publicados a primeira versão em 1825, né, que depois é expandida naquela em 1910, um dos pontos talvez mais relevante assim a ser mencionado de início é a inerrância verbal no sentido de reprodução literal. Obviamente isso vai impedir tudo quanto é tradução da escritura, tudo quanto é melhora na tradução, né, para que seja melhor compreendido. Todos os movimentos, né, desde sociedades bíblicas até a Bíblia de Jim Peterson, né, por exemplo, que é uma paráfrase, não é uma tradução, todos eles são condenáveis desde o ponto de vista do fundamentalismo. E aí, evidentemente, a pergunta é, mas qual que é a versão a ser usada? Usamos traduções. Se não, caímos no mesmo problema do Islã, que o Alcorão somente pode ser lido em árabe. E já passamos por isso com cristãos, né? Já estamos fora disso. Né? Segundo ponto, a divindade de Cristo. Você vai dizer, mas isso é um ponto do fundamentalismo? É. É e é muito importante que tenha sido assim, porque eles estão reagindo justamente ao liberalismo, no qual uma das coisas que era colocada em dúvida era a divindade de Cristo, né? E com tudo que isso acarreta. Então, eles necessitavam afirmar essa questão. E neste caso, na divindade de Cristo, nós podemos remeter não apenas aos concílios, mas também à própria Escritura. Então, esse primeiro e segundo ponto estão amarrados aí fortemente. Tá? O terceiro ponto seria o nascimento virginal de Jesus. E esse é um ponto que nos parece mais pacífico, né? Acreditamos nisso. Mas por causa da alta crítica, da crítica ao texto, né? Crítica não como uma acusação, crítica não, no sentido técnico da palavra. Aquele texto de Lucas lá, que é o único que relata, que traz, o que aponta para esse detalhe, né? Porque o texto não traz ali a palavra virgem, sim moça, né? É contestado. Então eles precisavam dizer não. Jesus nasceu de Maria enquanto Maria ainda era virgem. Eles, claro, por causa de que eles acreditavam na inspiração plenária da Bíblia, eles precisam também afirmar tudo que está lá de forma literal. Então, vamos dizer, um corolário do outro. Nem haveria necessidade, mas de uma forma já explícita a questão. O quinto ponto é a ressurreição corporal de Cristo. E isso, como você pode ver, se você não é fundamentalista, você pode dizer, mas espera aí, mas eu acredito nisso. Faz parte da minha fé, né? Então, que você seja um conservador não quer dizer que seja fundamentalista, esse que é o ponto. Mas, novamente, isto é uma reação ao liberalismo. Se os milagres não existem, então a ressurreição de um morto, que é um milagre, não pode ter acontecido. Né? Essa é a posição liberal. Então, novamente, eu compro a carrochinha e se você acredita nisso, você é um infantil, você é um, sei lá, um imaturo, qualquer coisa assim. Olha só que besteira que você acredita. O fundamentalismo se levanta, e isso é um valor positivo do fundamentalismo, e vai dizer, olha, na realidade nós acreditamos nisso. É isso mesmo que nós defendemos. Nós acreditamos na pessoa corporal de Cristo. Mais ou menos, mais para lá, mais para cá,
São pontos que a ortodoxia cristã, repare que eu não falei ortodoxia protestante, então é um termo mais abrangente. A ortodoxia cristã tem abraçado ao longo do século. A ortodoxia cristã tem colocado isso na forma de credos, na questão conciliar e tudo mais, né? Mas não é uma coisa inovadora. Só que tem um ponto que eles começaram a bater firme, diz não, isto é assim, tá? Que é ali o nosso quinto ponto, né, desse primeiro folheto, é a expiação diária de Jesus Cristo. Jesus morreu para pagar o preço de vida. E aí você vai dizer, mas eu acredito nisso. Aham, mas você acredita que é só por isso que Jesus morreu? Você concorda com que a ideia surgida da mente de Santo Anselmo de Cantáuria, Canterbury, forjada, criada, elaborada no século XI, você entende que isso é doutrina bíblica? Porque essa doutrina, por mais de que estava presente como teoria antes, como ideia, como formulação, tá? Se bem para sermos rigorosos, não poderíamos usar o termo teoria, né? Como aplicamos a Santo Irineu com a recapitulação. Mas esta ideia de que Deus foi plenamente ofendido e que exige um pagamento, né, e que coloca seu próprio filho para morrer, né, com toda essa violência que isso significa, no linguajar bíblico, para os leitores originais e para nós, tá? Essa ideia, né, surgiu no século XI e não era, nunca foi na realidade, alguma ideia, vamos dizer, bem disseminada, estendida. Nem em Anselmo encontramos que seja justamente o que depois se tornou no fundamentalismo ortodoxo cristão, né, ou protestante, que é justamente a questão de que é apenas isso, essa morte foi somente para pagar o preço. Todos os outros são subsidiários desse único grande motivo. Né? Então, mesmo falar em redenção, remissão de pecados e tudo mais, né? Todos eles são subsidiários desse ponto. Né? E Anselmo então propunha que apenas Jesus Cristo podia pagar o preço. Essa ideia do fundamentalismo, qual que era o problema? Não era universal no mundo cristão protestante. Tá? Mesmo entre os conservadores. Haviam pessoas que eram conservadoras, que estavam dispostos a afirmar a divindade de Cristo, a ressurreição corporal, o nascimento original, tá? A ressurreição corpórea, tá? Um monte de coisa. Mas eles não entendiam necessariamente assim. Eles podiam até, que nem nós vimos em teólogos modernos, vivos, né? Eles podiam até colocar essa questão da morte vigária de Cristo como um dos grandes assuntos da morte de Cristo, mas não o assunto. E o problema é esse. E até aí, quanto enunciado de fé, está valendo. O problema é a imposição, tá? Porque lembre-se do ismo. Tá? Essa militância, essa ação vai desembocar depois justamente no separatismo. E aí as análises dos graus de separação. Mas vamos chegar já nisso. Agora, Olson nos vai trazer o seguinte, tá? Vai falar desses panfletos, né, fundamentos, né, fundamentals, né, que foram enviados gratuitamente, tal, um monte de gente e tal, e o primeiro volume continha defesas do teólogo James Orr sobre o nascimento original e de Warfield
sobre a divindade de Cristo, além da apreciação de um cônigo anglicano-canadense alta crítica da Bíblia. Então, tudo isso é o que vai surgir, do qual vão surgir esses 5 pontos. Por que o fundamentalismo conseguiu avançar? Porque havia uma apreensão no mundo protestante conservador, contra o liberalismo, como já tínhamos falado. Então, vários grupos antiliberais começaram a elaborar suas listas, dizendo o que é essencial, o que define a nossa fé cristã, ortodoxa, protestante, ou cristã, protestante, ortodoxa. O que define essa nossa fé? E aí que Wilson vai nos trazer de que, na medida em que o tempo passava, algumas listas começavam a divergir e acrescentar algumas coisas. Então, se eles estavam definindo o fundamento, e o fundamento supostamente está baseado na inerrância da Bíblia, e tudo que a gente precisa para a fé está justamente nessa Bíblia, então alguma coisa falhou para gerar o fundamento. Essa é mais ou menos onde está apontando essa frasezinha. Mas ele nos relata, e podemos buscar isso em outras fontes, que esses fundamentos, esses folhetos sofreram alguma mudança e houveram adendos, tá? Houveram coisas a acrescentar. Então, há 4 pontinhos mais, aqueles 5 que nós já mencionamos. Um dos pontinhos é a volta premileniar de Cristo para estabelecer o seu governo, estava aqui na Terra por 1000 anos. Né? Isso aconteceria antes da ressurreição e do juízo final. Agora, eu preciso insistir. Quer dizer que se eu sou premilenialista, eu sou fundamentalista? Não, não quer dizer. O problema é que no fundamentalismo apenas essa posição escatológica é a que pode sobreviver. Todas as outras, elas são descartadas. Inclusive, tá, posições conservadoras dentro do próprio movimento reformado são descartadas. A outra coisa que foi acrescentada tardiamente é sobre a Trindade. E novamente, talvez eles não perceberam de que ao eles dizerem acreditamos apenas no texto inerrante, blá, 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 e colocam a Trindade, não tenham percebido que a Trindade, quanto elaboração de palavra, quanto conceito e tudo mais, ele realmente levou muito tempo. Precisou de vários concílios até chegarmos nessa questão, na divindade de Cristo e tudo mais. Como questão oficial, como questão formal. Não que não estivesse lá originalmente. Mas é que atende àquela questão de responder ao liberalismo. E aí cada vez vai afunilando mais, porque tudo constitui apenas um cerco para evitar que o liberalismo faça o que ele tem que fazer, que é analisar as coisas. A terceira questão que eles enfatizam é a queda do homem como tal. Bom, essa questão ali, no meio teológico, ele vai e volta. Depende sempre de Santo Agostinho. Uma tradução limitada, ele afirmou que Romanos 5 falava que em Adão todos pecaram. E ele mesmo se queixava dessa tradução. Quando, posteriormente, no final da vida dele, ele faz fé de ratas dele, e ele se queixava das traduções pobres que ele tinha tido. E ele mesmo, por outros meios, ele chegou à conclusão diversa. Né? O homem foi criado completamente livre, né? E houve uma decisão em liberdade de justamente o que levou para pecar. E essa queda do homem, então, tem vários
conceitos que não necessariamente são os mesmos. Depende do teólogo que se leia, depende da tradição que você tem, tá? Você vai pensar um pouco diferente. Por exemplo, dependendo da linha teológica, você vai insistir em que você peca porque um pecador de nascença, vai usar aquele texto, um pecado me concebeu minha mãe, né? E então dizendo, olha, tá vendo? Nós nascemos em pecado. E alguns dizem, não, mas isso cria problemas tremendos, porque se é um problema genético, então nós vamos ver que a humanidade toda está presa nisso, então Maria como que pode gerar um filho não fora. E aí temos duas respostas, dizendo que o milagre acontece na concepção justamente de Jesus por parte do Espírito Santo, diz, olha, então está isento do pecado, ou se não, de que a própria Maria é concebida de forma especial, e disso que se trata justamente da Imaculada Concepção de Maria. Agora, o último ponto acrescentado ali, que pode até parecer um pouco extravagante, mas é a Semana da Criação. Então, o fundamentalismo, ele entende de que o mundo foi criado em 6 dias, mais um dia de descanso, né? E esses dias são de 24 horas. O que leva também ao conceito de Terra Nova, ou seja, de que, na realidade, a criação é recente, talvez 10 mil anos. E com isso se rejeita um monte de coisa. Muito bom. O que Olson nos traz, ele começa com o premilenarismo e fala que isso deve ter causado, diz, alguns protestantes muito conservadores, inclusive ficaram chocados com isso, pois a ortodoxia protestante em geral e a teologia de Princeton em especial, lembra de Princeton, né, que nós tínhamos falado, o seminário presbiteriano, nunca apoiaram o premileniarismo. Então, essa insistência nesse ponto era complicado até para o próprio movimento conservador. Então, se a suspeita sua é de que expoentes fundamentalistas estavam querendo empurrar algumas teologias preferidas deles para dentro da definição do que é ser cristão, de fundamentos e tal, você tem razão. Eles tinham certeza que quem tinha opinião liberal nunca iria aceitar uma rigidez doutrinária dessa envergadura, e por isso de que essas doutrinas eram escolhidas. Olson traz uma questão bem interessante, diz, já em 1919, portanto, emergia do fundamentalismo uma tendência em direção à divisão sectária e ao emprego dos chiboletes, lembrando a passagem do Antigo Testamento, né, os testes, né, para averiguar se os cristãos permaneciam totalmente seguros e imaculados quanto à doutrina. Isso vamos ver mais para frente como que isso vai se refletir na própria rachadura e divisão do fundamentalismo. Tá? Antes dele mencionar, mais para frente, já no final do capítulo, de que o legado fundamentalista, se bem ele não é influente do ponto de vista da liderança, mas sim nas bases, né, e de que há muitas universidades formadas, ele vai dizer que o primeiro grupo de tamanho relevância, chamar-se os membros fundamentalistas, foi a Associação dos Fundamentalistas, fundada em 1920 pelo diretor de uma das principais revistas batistas conservadoras, chamada Watchman Examiner, né, Curtis Lee Loss. E em 1920 e 30, fundamentalistas moderados e militantes aproximaram-se ao perceber que sua inimiga comum, a teologia liberal, se fortalecia. Então aqui vem um spoiler do capítulo da semana que vem, a neo-ortodoxia, que muitos acham de que
que é liberalismo, sem talvez apreciar o que é o liberalismo, nem o que é a neo-ortodoxia, né, era vista justamente pelo fundamentalismo como liberalismo. O fundamentalismo via ali, na neo-ortodoxia, o liberalismo. E, bom, já que estamos dentro de um spoiler, parênteses seja aberto, e vamos falar de Karl Barth, né? Ele foi um teólogo liberal, é verdade, ele foi de origem liberal, foi treinado como um liberal, né? Escreveu um baita de um comentário sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, desde o ponto de vista liberal, e ele acabou indo para a guerra como capelão. E ele percebeu que a teologia liberal não tem nada para acalentar o coração do homem, para trazer esperança, essas coisas. E aí que ele se volta. Mas como toda viagem na qual você vai e volta, você traz alguma coisa. Então ele, junto com outros, é chamado de pai da neo-ortodoxia, que não é liberalismo. E ele escreve um segundo comentário sobre Romanos, agora sim, visto desde o ponto de vista desse Deus que chega ao homem, esse Deus que se aproxima. E, bom, fechamos o parênteses, mas apenas para indicar de que esse movimento neo-ortodoxo era visto nos Estados Unidos e uma parte da Europa mais acérrima como liberalismo. Então, aquele início de rachadura no movimento fundamentalista, que é necessário, todo movimento fundamentalista tem que chegar na rachadura, por definição, ele não consegue, ao ele não ser um espaço de abertura para pensamentos, né, e ao ser um homem criado à imagem e semelhança de Deus, pensa e tem ideias diferentes, o fundamentalismo não tem, qualquer fundamentalismo, não tem como abraçar e ser um guarda-chuva para diferentes ideias. Então ele tem que rachar, ele precisa rachar, precisa esmorecer em algum momento. Mas esse início da rachadura foi desfeito temporariamente durante uma década e pouco, justamente pelo movimento, pelo surgimento do movimento neo-ortodoxo e a confusão que eles faziam de que era liberalismo. É verdade, contudo, de que, além do liberalismo e a neo-ortodoxia na Europa, havia um movimento atenuado de liberalismo. Isso também Olson coloca. Então é misto, né? Não é uma coisa assim, preto no branco, como o fundamentalismo gostaria de ver. Né? É misto. O fundamentalismo, diz Olson, ou melhor, os fundamentalistas consideravam liberais todos os movimentos, exceto o deles, e a neo-ortodoxia, inclusive, era chamada por alguns deles de novo modernismo, porque a maior parte dos seus proponentes rejeitava a inerrância da Bíblia. Muito bom. Nós precisamos falar de Machen. Machen foi aluno de Warfield no seminário em Princeton. E ele acabou ensinando o Novo Testamento de 1916 a 1920 lá nesse seminário. Perdão, 1929, até o momento do crack. Então, Warfield vai morrer em 1921 e o centro de liderança vai passar, então, de uma forma inesperada, justamente, para as mãos de Machen, tá? Ou de Machen. Ele começa a travar batalhas teológicas e eclesiásticas contra o que considerava a nova onda de teologia liberal que invadia a sua própria denominação presbiteriana de Olson. Agora, para que não tenhamos uma opinião negativa a respeito das pessoas que compunham o movimento fundamentalista, no sentido de que, como Olson sempre fala, há estereótipos, né? Ele fez isso ao falar dos pietistas, dos puritanos,
ele faz também ao falar dos fundamentalistas, porque o fundamentalista geralmente é pintado como alguém que não tem conhecimento, que é um cara burro, basicamente, bruto, né? Limitado, etc. Não é o caso de Machen. Como assim não foi o caso de Turretin e outros que mencionamos aqui, né? Machen era um legítimo erudito que estudou o Novo Testamento e a teologia em algumas universidades alemãs antes de iniciar sua carreira em Princeton. Seus oponentes teológicos liberais não conseguiram encontrar nenhuma falha em sua erudição e nem demiti-lo taxando-o de obscurantista de mente, como costumavam fazer com outros fundamentalistas. Então, isso é importante ressaltar para não cair no próprio obscurantismo de chamar todo fundamentalista de obscurantista, não? E entender o fundamentalismo como um movimento de reação ao liberalismo. Machen escreve um livro que é publicado em 1923, Cristianismo e Liberalismo, não? E ele argumenta que a teologia liberal é um outro cristianismo, que não é o cristianismo clássico, ortodoxo, reto, correto. Está aí, de domínio público, 1923. Eu acho que é um livro que vale a pena ler e é um argumento que me parece bastante interessante nesse sentido. Tá? Não nego os valores, aqui agora é opinião pessoal, não nego os valores trazidos pelos teólogos liberais, né? Aceitar a crítica literária me parece uma coisa boa, investigar, conhecer mais, isso é bom. Mas, quando o liberalismo chega nas suas conclusões, que não necessariamente você tem por que chegar nas conclusões que o liberalismo chega, depois vamos ver isso, quando o liberalismo chega nas suas conclusões, dá à luz a sua cria, né, não é uma cria muito bonita, porque é um Deus que não é pessoa, é um Deus que não se encarna, que não faz milagres, uma Bíblia que não tem autoridade, uma Bíblia que, etc. É somente sei lá o quê, uma sugestão moral, porque até o fruto do liberalismo vai dar em pessoas que pensam de que não é necessário nenhum tipo de divindade ou de pauta moral para ter uma vida moral. Então, o argumento de Machen acho que vale. Tá? Então, uma das afirmações dele, se fosse concebida uma situação na qual toda a pregação da igreja fosse controlada pelo liberalismo, que já se tornou preponderante em muitas paragens, acreditamos que nesse caso o cristianismo finalmente desapareceria da face da terra e o evangelho nunca mais seria proclamado. Ele foi além, diz Olson, de afirmar simplesmente essa tese polêmica e começou a defendê-la com argumentos contundentes, fundamentado em conhecimentos exaustivos de pesquisa bíblicas, inclusive os métodos modernos de alta crítica e da história da teologia cristã. Mesmo que os movimentos fundamentalistas depois acabem levando a uma depreciação disso por causa dos enunciados tão rígidos deles, aqui vemos um exponente, né, que era líder do movimento fundamentalista, né, usando ferramentas justamente da alta crítica. Muito bom. Outra coisa interessante é que Machen permitiu que os fundamentalistas o adotassem, diz Olson, como seu porta-voz erudito, embora não se encaixasse totalmente nos moldes deles. Apesar de ser um ardente defensor da ortodoxia protestante e da inerrância bíblica, não simpatizava com as ideias premilenaristas e anti-evolucionistas cada vez mais radicais dos fundamentalistas na década de 1920. Isso para você entender que nem todo fundamentalista
acaba sendo fundamentalista e vamos avançando para essa divisão. Ele concordava com Hodge e Warfield, tá? Lembra lá do Princeton? Quanto ao evolucionismo e rejeitava totalmente o premileniarismo, preferindo o conceito amilenarista reformado tradicional do reino de Deus, em um período no qual muitos porta-vozes importantes do movimento apontavam para Darwin e para o evolucionismo como os grandes inimigos da verdadeira fé e incluíam o premileniarismo nos fundamentos do cristianismo. Então, lembra das versões do panfleto dos fundamentos? Então, vai causando rachaduras, porque acaba se transformando num chibolete, num teste para saber quem que é fundamentalista, quem que é verdadeiro cristão, é disso que se trata, né? E eles acabam indo contra lideranças educadas, né? Vamos colocar assim, conhecedoras de fato das coisas. E não havendo lugar para abertura, então ele vai se estreitar. Um grande momento crucial, então, aconteceu em 1925. Vamos ver, 1895, as primeiras versões dos panfletos fundamentalistas, ou os fundamentos, né? 1910, nós temos essa impressão massiva desses panfletos, já com outra versão, já com alguns elementos adicionados. Temos alguns outros mais para frente também, e adições, já temos várias versões do que é ser fundamentalista para 1920, mas ainda tentando ser uma frente comum. Ainda tentando prevalecer justamente por conta do movimento liberal, uma palavra liberal bem ampla, como já explicamos. E em 1925 tem um caso famoso, né? Scopes, né? O julgamento dos macacos, né? Isso aconteceu no estado de Tennessee, na cidade de Dayton. O Dayton. Tem uma obra de teatro que recebeu várias versões em filme, O Vento Será Tua Herança. Né? E retrata muito bem o que aconteceu naquele julgamento. Claro, vai ter que, às vezes, tirar um pouquinho de lá, daqui, porque está bem carregado, mas é bom. Tinha um tal de William Jennings Bryan, nascido em 1860, que vai morrer precisamente em 1925. Então, toda a intersecção de Bryan com o movimento fundamentalista acontece justamente no ano da morte dele. Ele tinha sido candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele era secretário de Estado do presidente Wilson. Wilson foi presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, tá? De 14 a 18. Não todo o período, mas uma boa parte. E então este homem, já no fim da sua carreira política, ele acabou se tornando um dos principais porta-vozes do movimento fundamentalista e, evidentemente, um antagonista incansável, como diz Olson, entre aspas, do progresso ímpio. Então, havia uma União Norte-Americana de Direitos Civis, né, que ele provocou a prisão de um professor de biologia de segundo grau chamado John Scopes. Né? Só voltando no nome, essa é a tradução, União Norte-Americana de Direitos Civis, tá? Mas em inglês é American Civil Liberties Union, ACLU, tá? Aqui um parênteses meu, eu acho interessante como que opções que se tentam impor sobre a liberdade alheia tem a palavra liberdade
muitas vezes no título. Ou também a palavra democracia, né? Como a República Democrática Alemã, por aí vai. Os mecanismos de opressão, eles usam palavras como liberdade, democracia, né? E quando você vai ver, a proposta é exatamente contrária. Tá? Fecha parênteses aí. Mas esta União Norte-Americana de Direitos Civis provocou a prisão de um professor de biologia de segundo grau que se chamava John Scopes. Tá? E a alegação era que ele tinha ensinado o evolucionismo infringindo as leis do Estado, as leis do Tennessee. Tá? Bem, Scopes ele não tinha muita certeza se ele tinha ensinado o evolucionismo, mas ele tinha plena certeza que estavam usando o caso dele apenas para julgar o assunto. E nós já temos visto isso acontecendo várias vezes com outras situações. Né? Obviamente que os fundamentalistas em peso apoiavam essas leis que impediam ensinar o evolucionismo. Gente, estamos falando de 1925. Tá? E eles pegaram a Bryan, o secretário de Estado que tinha sido secretário de Estado do presidente Wilson, né, para que fosse o promotor convidado para essa causa. E contratou um famoso advogado criminalista de Chicago, o agnóstico Clarence Darrow, para defender Scopes. Né? Então, o que estamos vendo aí é o choque de duas visões de mundo, duas cosmovisões. E uma das coisas que tornou interessante esse caso é que foi a primeira transmissão feita ao vivo de um julgamento por rádio. Né? Ainda a TV não era tão assim, né, disseminada. Muito bom, brincadeira, estamos nos arbores. Né? E essa questão do rádio tinha sua voz num jornalista antifundamentalista. Mas antes de que era antifundamentalista, ele era radialista, ele tinha certos um jornalista, ele tinha seus princípios. Tá? Esse Mencken, ele narrou o processo com detalhes em sua coluna de jornal, né? E então as duas coisas acabaram tendo uma repercussão enorme. Né? Estou pensando aqui na palavra repercutir e como que está sendo usada modernamente, mas depois outro dia. O resultado do julgamento foi a condenação de Scopes. Ou seja, conseguiram provar que ele realmente tinha ensinado o evolucionismo. O evolucionismo era um ensinamento proibido no estado do Tennessee. Pronto, ele foi condenado. Só que, ao mesmo tempo, resultou na humilhação do fundamentalismo. Né? As respostas que Bryan dava no banco das testemunhas, né, da defesa, as perguntas que Darrow fazia, né, diz Olson, era que foram de uma ingenuidade constrangedora. Tá? E aí o coraçãozinho antifundamentalista de Mencken se deixou mostrar. Né? Darrow e Mencken fizeram Bryan e o ímpeto do fundamentalismo contra o evolucionismo aparecerem tolos obscurantistas determinados a atrasar o relógio cultural aos tempos pré-modernos e pré-científicos. Né? Então, essa, vamos dizer, situação pública foi vejatória para Bryan, que ele morre, né, 5 dias depois do julgamento, né, morreu em desonra e as leis anti-evolucionistas foram, então, revogadas por tribunais superiores. Antes de 1925, antes de toda essa reviravolta, o fundamentalismo era uma força de solução cultural e política a ser levada a sério.
né? Agora, qual que é a análise dos eruditos, do pessoal que se dedica a estudar essas coisas, né? Porque você pode se negar, o fundamentalismo pode se negar ao estudo, mas não impede de que alguém os estude, tá? Então, esses estudiosos, né, acreditam que ao adotar o anti-evolucionismo como bandeira e ao incluir opiniões relativamente secundárias como o premilenialismo à sua agenda política, e insistir na inerrância absoluta e ainda a uma hermenêutica literalista, o fundamentalismo condenou-se à oscuridade teológica. Isso é o consenso do pessoal que estuda o fundamentalismo protestante. Tá? Seja como for, não há dúvida que depois de 1925, especialmente depois de Mackenzie sair da Igreja Presbiteriana e de Princeton em 1929 e fundar outra denominação e outro seminário, o fundamentalismo entrou em um longo período de retraimento. Os líderes fundamentalistas discutiam entre si não somente a respeito das estratégias, mas também de questões doutrinárias secundárias. Esse é o ponto. Tá? E pormenores a respeito do modo de vida, do governo eclesiástico e dos graus de separação. Esses graus de separação eu já mencionei, nós vamos ir tratando deles, mas o que está dizendo? Então nós temos vozes, diz ele, importantes como McIntyre, Jones e Rice, tá? Que insistiam na prática da separação bíblica. O que é essa separação bíblica? E aqui você vai me dizer se você não conhece pessoas assim. Eu conheço. E não é agradável de se conviver. Você sempre sente que você está sendo visto como alguém inferior porque você não se identifica com o movimento fundamentalista. Mas o que é essa separação bíblica? É a recusa da convivência ou cooperação com outros cristãos conservadores que convivessem ou cooperassem com cristãos não fundamentalistas. É uma coisa parecida com as ditaduras que tivemos na América Latina, que te prendia por associação ilícita. Os mais velhos vão lembrar disso. Você, completamente inocente, você estava junto de alguém que talvez tivesse cometido um crime, que estava sendo buscado para averiguar, você ia junto. Você ia junto. Primeiro será preso, aí depois vemos, porque... Mas estava fora de horário, né? Pior ainda. Mas a associação ilícita era isso. Né? Você estava junto com alguém que talvez tivesse cometido algum crime, então você também é suspeito junto, por associação. Obviamente que é um atropelo legal isso daí, mas não se pode esperar outra coisa de qualquer ditadura, tanto das de esquerda quanto das de direita. Todas elas atropelam, né? Todas elas têm pouco interesse no sistema legal, no sistema jurídico legal. Bem, era isso que acontecia com os fundamentalistas. Ao ponto tal, ele vai dizer que nas décadas de 40 e 50, quando Billy Graham, bem jovem, né, era um astro em ascensão, né, estes, como Jones, McIntyre e Rice, né, outros fundamentalistas extremados, o repudiaram, né, e rejeitaram suas cruzadas evangelísticas por causa do que? Da relação amistosa que fugiu o nome? Billy Graham tinha justamente com outros líderes não fundamentalistas e com liderança católica. Então, aí vamos separando um pouquinho, às vezes, como que você... Billy Graham já é um pouco mais próximo de nós, né? Como que você se posiciona a respeito do Billy Graham. Pode ajudar a definir um pouco, porque às vezes você está dizendo, olha, mas eu concordo com muitas coisas do fundamentalismo, né? Sou fundamentalista. Como que você se posiciona, por exemplo, a respeito de Billy Graham ou de outros pregadores evangélicos? Né? E
dei um spoiler que eu não queria dar. Muito bom, mas vamos lá. Isso nos leva justamente a esse termo, já que começou a pingar, vamos deixar chover. Esses fundamentalistas, separatistas, ultraconservadores, como Rice, John e McIntyre, né, representam um desvio do fundamentalismo genuíno, vamos dizer. Né? Então, é o caso quando aquela ideia avançou demais que começa a engolir partes de si mesma. Né? Ela não avançou no mesmo sentido. Ou seja, voltamos. Né? Fundamentalismo, reação contra o liberalismo. Ok, a reação era necessária. Tá bom. O que nós acreditamos? Isto, isso e aquilo. Pode-se dizer que sim. Não, mas tem tal coisa. E tal outra. Vai afunilando, estreitando para fazer coincidir aquele esquema com o meu. Porque eu estou certo. Essa é a questão. Então, são fundamentalistas, separatistas, ultraconservadores. Então, vai dizer, Olson representa um desvio do fundamentalismo genuíno, que é mais bem representado por Machen e por autores eruditos, né, dos ensaios contidos nos fundamentos, como nós havíamos mencionado. A grande maioria dos primeiros fundamentalistas simplesmente seguia a ortodoxia protestante tradicional. E com o passar do tempo foi degradando até chegar aí. Porém, nas décadas de 50 e 60, as facções, diz Olson, radicais e separatistas do protestantismo norte-americano, lideradas por Rice, Jones e McIntyre, eram praticamente as únicas que se chamavam fundamentalistas. Então, aí que você vê que aí sim, que o termo fundamentalismo como coisa extrema, como sinônimo de um grupo de pessoas que se acham superiores, né, e que demonstram, né, um desconhecimento e um pensamento bastante obtuso, né, é compatível então com essas décadas. Aí sim, porque começa a se separar até de próprios fundamentalistas, né, de pessoas que tinham se declarado fundamentalistas. Tá? E aí que vem, né? Aí que queremos desamarrar o imbróglio, né? Porque você pode ter dito, mas eu concordo com muita coisa dessa, mas você está pintando um quadro fundamentalismo muito ruim, né? Então, o que você é? O que eu sou? Então, eu vou ler Olson, que diz: os defensores mais moderados da ortodoxia protestante e os herdeiros do pietismo ortodoxo adotaram o rótulo evangélicos para descrever o seu movimento. Ocorreu um rompimento definitivo na teologia conservadora no início da década de 40, quando então McIntyre, um presbiteriano bíblico, como ele gostava de se autoproclamar, né, do estado de Nova Jersey, acusava outros protestantes conservadores de se desviarem do fundamentalismo verdadeiro e formou a organização Concílio Americano das Igrejas Cristãs, que abrangia as igrejas e denominações fundamentalistas puras e separadas. Repare o uso da palavra cristão como sinônimo de fundamentalismo aqui, porque era essa a proposta lá original, né? Esses são os fundamentos da fé cristã. No ano seguinte foi fundada a Associação Nacional de Evangélicos, né, como alternativa pelo ministro conservador de Boston, Harold John Oaknage, e outros protestantes evangélicos que estavam fartos do negativismo crítico e da mentalidade separatista dos principais fundamentalistas. Então, essa Associação Nacional de Evangélicos passou a abranger um grande segmento do cristianismo protestante norte-americano conservador, com pentecostais, batistas, cristãos reformados, enquanto que o Concílio Americano de Igrejas Cristãs caiu na obscuridade. Muito bom. Parênteses cultural. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei no Brasil era que as igrejas da nossa denominação, batista, não usavam a palavra evangélica. E no Uruguai a gente
os nomes das igrejas são Igreja Evangélica, Batista, tra. Existem outras opções, claro que sim, mas a grande maioria são igrejas evangélicas. E o movimento evangélico é justamente o que tem uma herança ortodoxa, se permite estudar a Bíblia. A Bíblia não é somente um livro devocional, tá? A Bíblia é um livro de estudo também. Temos nela nossa regra de fé e prática, mas nós somos fideístas, tá? Não é uma fé cega. Então, talvez tenha se identificado com alguns princípios fundamentalistas e tenha ficado na dúvida, será que eu sou fundamentalista? Não, existe outra forma de ver as coisas, que é representada justamente pelo mundo evangélico. Dito isso, temos que ser bem claros de que no nosso meio o termo evangélico tem também sofrido abusos dos dois lados. O que aconteceu? A partir dos anos 80, e Olson fala, eu acho que é o ano 88, ele põe uma data muito específica, eu acho que é esse 88. Não, não é aí que ele fala, é no 80. Eles passam, os fundamentalistas passam a não mais usar o termo fundamentalismo, evidentemente por uma associação muito negativa. Lembre-se que em 1979 é instituída a teocracia no Irã, né, com toda a bagunça pela qual tinham se chegado a isso, né, uma teocracia islâmica. E eram chamados publicamente de fundamentalistas. E hoje nós temos uma conotação bem pejorativa e negativa a respeito do fundamentalismo, né? Não sem razão, evidentemente, não sem razão. E eles começam a se chamar de evangélicos conservadores. Então, o termo evangélico acaba sendo diluído um pouquinho por aí. E do outro lado você tem os neopentecostais usando o termo evangélico para si, né? Quando você vê que na prática, né, há um desvio bastante grande do que é ser evangélico, no sentido de que a Bíblia, a única interpretação válida da Bíblia ali dentro é alegórica, tá? E o único motivo é justamente o engrandecimento do ser humano, nada mais. Não há nada de... teríamos que falar um outro dia sobre o movimento neopentecostal. Mas é uma separação muito grande e mesmo assim usa o termo evangélico. Então, ele é um termo que surtiu seu efeito, está sendo dilacerado, mas você precisa saber exatamente o que estamos falando quando falamos de evangélico. Quando Olson vai chegando no final, tá? Ele vai fazer uma coisa que não faz nos outros capítulos, que é voltar a elencar as características fundamentais do fundamentalismo, né? Perdão, as características comuns do fundamentalismo na teologia. Eu não lembro se ele fez, mas não é comum que ele faça, pelo menos, não lembro agora que ele tenha feito isso, de ir e voltar antes de falar do legado. Que o legado em Olson é o que ele faz para falar do seguinte capítulo. Então ele diz assim, ele faz um resuminho lá, falando dessa obra de Cristianismo e Liberalismo de Machen e os ensaios em Os Fundamentos, melhor representa a primeira fase relativamente moderada. Depois de 1925, o movimento não teve nenhum teólogo de notável destaque e passou a focalizar cada vez mais em questões secundárias da ortodoxia protestante, tá? Como campanhas contra o evolucionismo, o comunismo, o ecumenismo e a favor do ecumenismo, falei,
e a favor do dispensacionalismo, né? Qualidade específica da escatologia premilenarista, e do separatismo, né? Que são teologias secundárias, são coisas que não definem um cristão, mas eles o colocam lá em cima. Em outras palavras, na segunda fase surgiu um fundamentalismo extremista que conseguiu dominar o movimento e se apropriar do seu rótulo. O fundamentalismo primitivo, ou seja, antes de 1925, foi marcado pela crença de que os males da teologia moderna provêm da falta de fé na inspiração verbal sobrenatural da Bíblia e em sua inerrância. E essa é uma coisa que eu acho que todos nós conseguimos entender e muitos de nós conseguem se identificar, né? Aí, sob a influência de Warfield e de Manchin, os fundamentalistas descobriram que a doença chamada modernismo vinha diretamente dessa única infecção e consideraram Schleiermacher o responsável por ter introduzido na teologia protestante. Ele não fala, mas essa é outra característica dos movimentos fundamentalistas em geral. Só encontram uma razão que explica tudo, né? É uma característica, ou a simplificação, o simplismo, né? É muito parecido com Hitler, que considerava os judeus a fonte de todos os males. A única raiz de todos os males era, então, os judeus, né? E ele explicava tudo a partir daí. E aí eles têm uma causa, têm N consequências e tem um responsável. E aqui que vem uma coisa importante. Convenientemente ignorado foi o fato de que, a despeito da contundente afirmação de sola escritura, muitos reformadores protestantes primitivos e pietistas não ensinavam a inspiração verbal da Bíblia nem sua inerrância meticulosa. Tá? Então, já falamos disso quando falamos de reforma, mas vale ressaltar o movimento pietista que surge num momento de crise, de tensão, em que os púlpitos eram ocupados só com acusações contra o outro pregador. Basicamente era isso, o movimento pietista volta à Escritura. Mas ele não volta como inerrância meticulosa, ele volta como palavra de Deus, né? Como o registro da relação de Deus com o ser humano, e a expressão da sua vontade para este ser humano. Mas não a meticulosidade desta vírgula, este acento, esse é o ponto. Por que eu menciono? Porque o pietismo é muito cercano em anos, né? Essa me parece muito importante porque está sob a égide de sola escritura. Então eles poderiam dizer não aqui, mas eles não falam isso. Eles não têm problema com várias traduções, eles não têm problema com estudar o texto, com se fazer fontes melhores, mais novas, etc. Como afirmavam os fundamentalistas, a inspiração plenária verbal e a inerrância meticulosa se tornarão salvaguardas necessárias contra a perda total da autoridade bíblica. E nós devemos de, mesmo às vezes você não concorda com o fundamentalismo, nós devemos de concordar de que, em algum sentido, isto é verdade. Principalmente na visão de que se tira da Bíblia tudo quanto é espiritual, né? Acusando de, como falávamos no início, contra a carrochinha. Então, muito bom, uma reação. E esses movimentos, então, eles continuam. Ele vai, então, nos mostrar de que há movimentos fundamentalistas moderados, que o fundamentalismo nas igrejas dos Estados Unidos tem milhares de pastores, congregações, centenas de ministérios, tem universidades estabelecidas, tem centros de estudos, tem bibliotecas, tem imprensa, tem um monte de coisa. Tá? Nós não sabemos disso, tá? E isso também nos afeta, tá? nos atinge em grande ou menor medida. Então, o fundamentalismo é um movimento a ser tido em conta, teve seu momento de
de importância, de auge, de expansão e de rachadura e divisão, como não poderia ser diferente. Quando você deixa uma coisa muito rígida, tende a quebrar. Tá? Vimos que então nós temos uma identidade, talvez, e agora estou falando nós, no sentido do nosso seminário batista e tal, somos evangélicos. Isso fala muito. Fala muito do conjunto de ferramentas que podemos ter, fala muito justamente da existência de um lugar de estudos, né? Fala muito de que a gente aceita a crítica e faz crítica e está tudo bem, né? Fala muito de uma Bíblia não apenas como devocional e objeto de memorização e quase adoração de alguns meios, senão também de estudo, de investigação, de pesquisa, de redescoberta do texto, tá? do mesmo Deus de sempre, que está interessado na raça humana, que está interessado no indivíduo, nos povos que constituem a humanidade, né, que não abandona a sua criação, que faz milagres, que está agindo, né? E vamos começar a pregar já, já se continuamos assim, mas somos evangélicos. Tá? Esse é o meu viés. Tá bom? Eu declaro que esse é o meu viés. Eu não sou fundamentalista, eu sou evangélico. Tá? Ou pelo menos das opções dadas aqui, né? Eu me identifico muito com o povo evangélico, né? Em que pode perfeitamente bem navegar tranquilamente com todas as ferramentas modernas, sem que por isso tire alguma coisa, né, do que a própria Bíblia manifesta como vontade divina. Aí temos que fazer, evidentemente, referências ao escolasticismo e aquela questão da teologia natural, né, porque isso também se vê muito parecido com o liberalismo, né, no sentido de que Aquino, né, nos ensinava de que pela teologia natural você chega até a existência de Deus, você pode chegar. Então, se o liberalismo é uma volta às coisas naturais, bom, não está tudo perdido, você pode chegar até a existência de Deus. Mas, para conhecermos ao respeito de um Deus que é triuno, de um Deus que se encarna, que morre e ressuscita, ou seja, um Deus que é diferente do Deus aristotélico ou do Deus das divindades greco-romanas. Para tudo isso você precisa de uma revelação especial, e esse é o valor da Bíblia. E você não precisa de acreditar na inerrância estrita, no sentido de até o último acento, até a última vírgula, ter sido inspirada para entender que ela é a palavra de Deus, não apenas nas suas intenções, mas na condução do ser humano. Por isso que nós afirmamos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Me pareceu bem fazer esse parênteses, porque como algumas pessoas podem pegar o vídeo no vácuo, sem saber que estamos estudando história da teologia cristã, e como muitos não entendem o fundamentalismo, e alguns que talvez não saibam que podem acreditar as coisas que o fundamentalismo apregou sem ser fundamentalistas, né? Então me pareceu bem fazer uma locução que não é típica, né? A gente tenta manter a isonomia porque o seminário não é somente para o público batista, mas como mexe com a nossa identidade, é melhor a gente esclarecer. Muito bom. Semana que vem nós temos a neortodoxia transcende a visão. Depois, o último capítulo, que é a teologia contemporânea enfrenta a diversidade. São dois capítulos interessantes e importantes, porque de alguma forma nos afeta, né, no cotidiano. E vamos começar a distinguir melhor que tipo de pensamento o pregador tem quando observemos esses últimos pontos. E assim como vimos com a reforma e aprendemos que nem
nem todo que se diz reformado é de fato reformado, né? Assim também nós vemos com essas outras coisas. E vamos adiar nosso final, foi o que combinamos, né? Vamos adiar uma semana. Eu amo esse grupo, porque eu digo, vamos adiar o estudo uma semana? Tá bom, pastor, vamos adiar sim. Então, nós íamos ter o nosso último encontro dia 14. Então, nossa pizza... nós temos pizza no encontro. O nosso último encontro vai ser dia 21. Então, semana que vem, capítulo 34. Semana do 21 vai ser o capítulo 35 e a pizza. Evidentemente que, como o vídeo é público, esse é um convite apenas para os alunos. E se preparem para o nosso conteúdo do ano que vem. Tá bom? Obrigado, desculpa os cortes aí. Até.